do Senhor, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos dar início à nossa terceira aula. E hoje eu quero trazer a vocês um conteúdo extra. Nós vamos aprender o modelo de esboço, como montar um sermão segundo o modelo presbiteriano. Por quê? Porque o modelo que consta no livro, texto, no material didático da nossa disciplina, ele é um modelo batista. E hoje pretendo trazer a vocês um plus, um conteúdo extra de um modelo presbiteriano. Ok? Vamos dar início? Mas antes eu quero orar com você. Oremos. Pai, queremos, no nome do Senhor Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelos nossos erros, rogar ao Senhor pela sua sabedoria, pela sua graça, pelo seu conhecimento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Pegue o seu caderno, pegue o seu livro, pegue uma caneta e vamos fazer as anotações. Então vejamos. Esboço de pregação. A favor ou contra? Eu sou a favor de um esboço, de um pedaço de papel ou, quem sabe, uma anotação digital no celular, no tablet, no notebook, enfim, as tecnologias chegaram. Mas vamos então no modo tradicional, o papel, seja escrito à mão ou digitado. Eu sou a favor do papel. Por quê? Porque nós não podemos confiar 100% na nossa memória. A nossa memória já veio em seu processamento o branco. O branco é uma autoajuda. Dentro da psicanálise, quando você tem a ausência de uma lembrança na sua memória, você pode se proteger de um trauma, se proteger de uma lembrança negativa, enfim, faz parte do nosso psiquismo o corte de todas as lembranças possíveis que já vivenciamos. Então, o branco me deu um branco. Ah, não me lembrava mais disso. Ah, nem precisa pedir desculpa, eu até tinha me esquecido disso. Ah, não, tudo bem, agora eu lembrei. Mas fica tranquilo, eu nem me lembrava disso. São palavras comuns que sempre nós repetimos e o branco, o esquecimento, fazem parte do nosso psiquismo. Então, nós não podemos confiar 100% na memória, tendo em vista que podemos nos deparar com o branco, com o esquecimento. E também não precisamos sobrecarregar o nosso psiquismo. Temos o papel hoje, temos a caneta. Então, por que eu tenho que ficar repetindo toda hora? Eu não posso me esquecer de ligar para a Patrícia. Eu não posso me esquecer de ligar para a Patrícia. Eu tenho que ligar para a Patrícia. Por que eu tenho que forçar o meu psiquismo, sobrecarregar a minha memória, sendo que eu posso anotar no papel? Fazer um checklist. Anotar e verificar as minhas anotações e dar por encerrado a tarefa que eu acabei de desenvolver. Então, eu posso fazer um checklist, anotar, cumprir a tarefa e riscar a tarefa. Checklist. Fiz tal missão, tal tarefa. Então, nós podemos fazer isso em relação à memória. Não precisamos sobrecarregá-la, podemos usar o papel, podemos usar, então, a caneta a nosso favor. Na pregação, no estudo, não é diferente. Vamos, então, nos apropriar do papel. Claro, tendo sempre em mente
você pregadora, você pregador, você pastora, você pastor, você obreiro, você obreira, você cristão, você cristã, tendo sempre em mente a nossa total dependência de Deus. Fizemos um trajeto, crendo que Deus nos guiou naquele trajeto, escrevendo o sermão no papel, ok. Mas no momento da entrega, o Espírito é que manda, o Espírito Santo é que governa. Ele vai pedir para nós dar continuidade, vai pedir para nós, de repente, ir para um outro caminho. É algo muito misterioso, é algo muito misterioso. Mas cabe a nós usar o papel, não há problema, eu sou a favor. É claro, usar um papel de modo que tenha ali o esqueleto, os principais pontos. Agora, fazer do papel todo o seu sermão e ler o sermão, não cabe bem para a nossa cultura brasileira. Nós somos um povo espontâneo. Já na Europa, nos Estados Unidos, eles até requerem que os obreiros, os pregadores, os palestrantes leem, porque eles percebem que isso demonstra que a pessoa se preparou e fez um serviço, um trabalho com antecedência. Mas aqui no Brasil não, no Brasil requer algo espontâneo, algo no ar de seriedade, de veracidade, olho no olho. Então é importante você fazer de modo espontâneo, leve e livre, vendo ali as notações e argumentando, vendo as notações e argumentando. Então eu sou a favor do esboço, claro, anotando as principais partes e não o sermão todo, e não correr o risco ser tentado a ler o sermão, mas sim bater o olho, lembrar o tópico e falar. Bater o olho, lembrar o tópico e falar. Ajuda, não é ruim, é bom, ok? Então eu sou a favor do esboço. Vejamos, eu vou apresentar agora um modelo de um sermão presbiteriano, tendo em vista que o modelo que consta no nosso livro, ele é um modelo batista. Fazemos um seminário teológico batista renovado. Então o modelo é um modelo batista. Nesta aula, eu vou passar a vocês um conteúdo extra de um modelo de sermão que eu aprendi no Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte. Ele é um modelo presbiteriano. Bom, se você for dar uma saudação, cabe a você fazer o seguinte, uma palavra de 3 minutos. Cabe a você ler o texto, explicar o texto e aplicar 3 minutos. Se você for dar uma saudação. E aconselho, você que está começando a pregar, comece devagar. Peça para abrir o culto, mas sempre com humildade, sempre com muita submissão. Olha, pastor, eu tenho um desejo de me aperfeiçoar. Quando possível, desejo ter uma oportunidade para dar uma saudação, desejo abrir o culto, mas claro, não quero obrigar o Senhor de forma alguma ou pressionar o Senhor, mas eu me coloco à disposição. Eu me coloco à disposição, quando possível, conte comigo. Então comece devagar, abrindo um culto, dando uma saudação, orando pelas ofertas, orando pela bênção final do culto, a bênção apostólica, fazendo a oração final. Por quê? Você vai adquirindo ali algumas experiências, até que por fim você pode pregar e assumir a tribuna e pregar 20 minutos, 40 minutos, 1 hora. Então, em primeiro momento, vai dar uma saudação, 3 minutos, leia o texto, explica o texto e aplica. Agora, um outro cenário, você vai pregar, seja 20 minutos, meia hora, 40 minutos ou 1 hora. Você vai pregar, eu recomendo um esboço. Um esboço segundo a homilética. E eu vou apresentar a vocês agora
o esboço da igreja presbiteriana, o esboço presbiteriano. Vejamos. Modelo presbiteriano de cunho renovado. Modelo presbiteriano de cunho renovado. Você tem que ter essas partes, ok? O texto. Primeiramente, não tenha receio de começar com um texto, mesmo que ele esteja cru, sem vida, sem uma mensagem que queima no seu coração. Então não tenha receio de pegar um texto que aparentemente você olha e você não consegue ver nada. Isso é bom, isso é maravilhoso, porque demonstra que vai ser o texto que vai te dar as coisas e não o contrário. E não você, com as suas ideias, que irá acrescentar ao texto. Então, encare o texto de modo cru. Tem um texto, você vai orar, vai ler o texto 60 vezes e dali você vai, com muita graça divina e com muito esforço da sua parte, montar um esboço dentro da homilética. O esboço dentro da homilética tem que ter começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Então vejamos. Eu coloquei aqui os minutos de cada etapa para sinalizar a nós que a introdução, por exemplo, tem que ser menor que a transição. Então é mais nesse sentido, que a primeira divisão tem que ser pequena, a segunda divisão tem que ser média e a terceira divisão tem que ser grande. Então é nesse sentido que eu coloquei os minutos, para vocês terem uma noção de quanto tempo tem que ser gasto em cada etapa. Só que dá para você multiplicar, depois você multiplica. Aqui é um sermão para se pregar em torno de 20 minutos, mas vai pregar 40 minutos? É só multiplicar a quantidade de minutos dentro de cada fase, de cada etapa. Você escolheu o texto. Ok. Introdução. Então vamos lá. Tem 3 maneiras de você fazer uma introdução. Primeiro, contar um testemunho próprio. O ouvinte adora, ama ouvir testemunho. O pregador se sente confortável quando ele ministra um testemunho próprio, porque é algo que ele viveu, é algo que ele sabe de cor salteado. Então imagina, você em 2000 morreu e no culto fúnebre seu entrou um evangelista e disse que você tinha uma chamada muito grande da parte de Deus e Deus estava te ressuscitando e Deus te ressuscitou através daquele homem de Deus. E você estava agora pregando para uma igreja, contando esse testemunho. O que o povo vai fazer? Vai ficar assim diante de você. Vai ficar assustado, vai ficar impactado, vai ficar maravilhado. Uau, esse cara morreu e agora está aqui. E assim serve para testemunho de cura, testemunho de livramento, enfim. Então, o testemunho, ele é uma ótima ferramenta para se fazer uma introdução, porque a introdução serve como um meio de pescar a atenção do ouvinte, e o testemunho é infalível. O testemunho tem a chance de 99,9% dar certo. Um testemunho idôneo, coerente, sincero, tem a finalidade de atrair o ouvinte com muita certeza, com muita probabilidade. Então, a primeira maneira de se fazer uma introdução é um testemunho próprio. Só que, é claro, a gente não vai ter testemunho sempre. Imagina um pastor que prega 3 vezes por semana, de repente ele vai ter falta de testemunho, não vai ter um testemunho a vida toda. Então tem a opção de testemunho, mas também temos uma outra opção. Segundo, a opção de ilustração. A ilustração também chama a atenção dos ouvintes, também é formidável. É uma história que mexe com a imaginação das pessoas, com a curiosidade, atrai a atenção da galera. Então, o testemunho é o primeiro, a ilustração é a segunda forma. Também é boa demais.
Uma terceira forma de fazer introdução é um pouco mais difícil de prender a atenção do ouvinte e também um pouco mais exigente por parte do pregador. A terceira maneira é o conceito, falar de um conceito. Então você vai pregar sobre João 3,16, o amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Você vai falar na introdução sobre o amor. O que é o amor, o significado do amor, a importância do amor, o valor do amor. Você vai falar do amor, vai falar do conceito, da palavra, da ideia, do conteúdo do amor. Exige um pouco mais do pregador, vai ter que estudar, vai ter que fazer a etimologia, o significado no dicionário, vai ter que pensar e dar razão, conteúdo para este tema, para este conceito. E para o ouvinte também, ele vai ter que prestar atenção, ele vai ter que acompanhar a linha de raciocínio. Eu, particularmente, eu gosto do terceiro modo, que é falar de conceito. Exige mais do pregador e o ouvinte acaba aprendendo um conceito novo, uma ideia nova. Eu gosto particularmente de falar do conceito. Mas o testemunho próprio é infalível, não tem erro. 100%, 99,9% de acerto. A ilustração caminha no mesmo segmento. O conceito já é um pouco mais difícil de manter a atenção da galera e exige um pouco mais do pregador. Bom, na introdução, tem que gastar, nesse segmento que eu tenho aqui, um sermão de 20 a 25 minutos, tem que gastar 3 minutos. Então, ela tem que ser uma introdução pequena. Tem pregador que fala assim, prega 50 minutos e olha, irmãos, só estou na introdução. Dentro da homilética, isso é errado, porque é um sermão cabeçudo. É um sermão com uma introdução enorme, mas com um corpo, com um desenvolvimento pequeno. Não é recomendável, não é o ideal. O ideal é fazer uma introdução pequena. Essa introdução pequena pode ser feita de 3 maneiras: testemunho, ilustração ou o conceito. Professor, posso fazer as 3 formas em uma só introdução? Não, não é recomendável. Não. Tem que ser uma das 3. Ou você entra com o testemunho, ou você entra com a ilustração, ou você entra com o conceito. E claro, testemunho atrelado à ideia do sermão. Ilustração atrelada à ideia do sermão. O conceito atrelado à ideia do sermão. Tem que estar bem relacionado, bem encaixado. Fez a introdução, você vai entrar na transição. Tem uma palavrinha mágica que se usa aqui. Qual é? Semelhantemente no texto que lemos. É a palavrinha mágica da introdução para a transição. Da introdução para a transição, semelhantemente no texto que lemos. Na transição, você vai explicar o texto e o contexto. Você explica o texto, explica o contexto, narra o texto, narra o contexto, traz à luz o conteúdo do texto e do contexto. E chega no tema. E com base neste texto, quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema. Tal, tal, tal. Na transição, tem que gastar em torno de 5 minutos, tendo em vista um sermão de 20 a 25 minutos. Se na introdução gastei 3 minutos, a minha transição tem que ser maior que a minha introdução. Na transição, eu gasto 5 minutos. Por quê? Eu estou mostrando que a exposição da palavra de Deus é mais importante do que um testemunho próprio meu, do que uma ilustração, do que uma ideia minha sobre um conceito. Então, a minha transição tem que ser maior do que a minha introdução. Entrei no tema. Primeiro lugar, cito a divisão. Quando eu citar a divisão, eu tenho que ler o versículo de onde eu tirei aquela divisão. Então, primeiro lugar, ir a Jesus. Versículo 13. Aí eu leio o versículo 13 e começo a pregar. A minha primeira divisão tem que ter 3 minutos, tendo em vista um sermão de 20 a 25 minutos. Minha primeira divisão tem que ter 3 minutos. As subdivisões são pequenos tijolos
pequenos argumentos para dar sustento para a minha divisão. Então, as minhas subdivisões podem ser explicar o texto, é uma subdivisão. Citar um versículo de uma outra passagem, é uma subdivisão. Frase de um pastor, frase de um teólogo, frase de um livro, é uma subdivisão. Uma ilustração, enquanto subdivisão, é recomendável que seja na terceira divisão, na última divisão. Então, é recomendável pela homilética que se use uma ilustração como subdivisão lá na terceira divisão, na última divisão. Ok? Primeira divisão, 1 minuto. Terminei de pregar a divisão, volto, cito o tema, cito a primeira divisão e digo: e, em segundo lugar, crer em Jesus. Versículo 14. Leio o versículo 14, começo a pregar a segunda divisão, perpassando pelas subdivisões. Devo citar a subdivisão? Subdivisão A. Subdivisão B? Não, de forma alguma. Só vou batendo o olho e vou pregando. Vou batendo o olho e vou pregando. Vou batendo o olho e vou pregando. A minha segunda divisão tem que constar 5 minutos, tendo em vista um sermão de 20 a 25 minutos. Terminei de pregar? Volto, cito de novo o tema, cito a primeira divisão, cito a segunda divisão e digo: e, em terceiro e último lugar, confiar em Jesus. Leio o versículo, prego a divisão, prego as subdivisões. Posso terminar essa divisão com uma ilustração e essa divisão tem que ter 7 minutos. Terminei? Já estou na conclusão. O que é para fazer na conclusão? Recapitular, aplicar e apelar. Recapitular, o que é? Citar o tema, citar a primeira, segunda e terceira divisão. Aplicar é lançar o conteúdo na vida do ouvinte. Então eu preguei: Jesus é a vida, vou aplicar. Ei, meu irmão, você está com falta de vida? Receba a vida de Jesus sobre você. Então estou aplicando. E apelar, isso dentro da conclusão. O que é apelar? Apelar é mexer com o ouvinte. E não só no sentido de salvação, mas tomar uma atitude em relação ao que foi pregado, é mexer, chacoalhar com o ouvinte. Então, na conclusão, eu faço o quê? Vou recapitular, aplicar e apelar. Ok. Por que modelo presbiteriano? Porque é comum no mundo presbiteriano o uso de 3 divisões. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. No mundo batista, 4 divisões. No mundo pentecostal, tem alguns que chegam a pregar 12 divisões, 17 divisões. O recomendável é 3. 3 é ideal. 3 dá para nós termos o entendimento da palavra, não é cansativo, não exige tanto da memória, é fácil de guardar no coração. 3 divisões. Então, o que se tem aqui? Ao invés de chegar e começar a pregar, leio o texto e falo, repito, volto no mesmo lugar e falo a mesma coisa e saio e volto e repito, ao invés de fazer isso, eu tenho aqui um esboço, eu sigo esse esboço, vou ter começo, meio e fim. Fica fácil do ouvinte memorizar, fica fácil do pregador expor a palavra de Deus, me ajuda. Esse modelo de sermão, ele me ajuda a preparar a mensagem e entregar a mensagem. Então, eu tenho um texto, leio, oro, peço para a igreja se assentar. Na introdução, ou eu falo de um testemunho próprio, ou eu falo de uma ilustração, ou eu falo de um conceito. Terminei a introdução? Semelhantemente no texto que lemos, o texto diz isso. Explica o texto. O contexto, o que vem antes, o que vem depois, o autor do livro, a data do livro, o tema do livro, o livro em si que estou a pregar.
Preguei a transição, jogo o tema. Com base nesse texto, eu quero meditar com os irmãos. Quem é Jesus para o homem? É o tema. Em primeiro lugar, Jesus é a vida. João 14,6. João 14,6, parte A. Jesus é a vida. Prego. Jesus é a vida, Jesus é vida. Volta ao tema. Quem é Jesus para o homem? Primeiro, Jesus é a vida. Segundo, Jesus é a verdade. João 14,6, parte B. Jesus é a verdade. Prego, prego, prego. Volto no tema. Quem é Jesus para o homem? Primeiro, Jesus é a vida. Segundo, Jesus é a verdade. Terceiro, Jesus é o caminho. João 14, versículo 6, parte C. Prego, prego, prego. Ok? Então, esse modelo me dá começo, meio e fim. Vale a pena. É melhor, ao meu ver, no meu entendimento, do que fazer o que eu já fiz, bem no começo das minhas pregações. Chega, começa a pregar e repete, volta no tema, volta no conteúdo, repete, prega, repete, fala, fala, repete, e não tem começo, meio e fim. Fica girando no mesmo assunto. Isso não é legal. Vamos então usar esse modelo presbiteriano, que é um modelo fácil de fazê-lo, é um modelo bem prático, um modelo top. E olha só, você lê o texto, faz uma introdução, explica o texto e contexto, que é a transição, cita o tema. Em primeiro lugar, prega a primeira divisão. Segundo lugar, prega a segunda divisão. Terceiro lugar, prega a terceira divisão e conclui, faz a conclusão. Ok? Então, eu recomendo este modelo presbiteriano. Nas próximas aulas, nós vamos ver o modelo batista, que é um pouco mais exigente, é um pouco mais complexo. E nós vamos aprender o modelo batista. Ok? Que Deus nos abençoe. Um forte abraço. Claro, desejamos voltar com as nossas aulas presenciais o quanto antes, mas temos fé que logo, logo voltaremos e essa pandemia há de cessar em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, fiquem firmes, estudem, leem bastante em casa, tirem as dúvidas com os professores, estamos à disposição, conte conosco e juntos nós vamos promover uma excelente preparação e formação ministerial. Amém? Que Deus nos abençoe. Então, recapitulando, modelo presbiteriano: texto, introdução, transição, tema, primeira divisão, subdivisões, segunda divisão, subdivisões, terceira divisão, subdivisões e a conclusão. Dou duas dicas. Você que prega, tente, force, comece a pregar segundo este modelo. Você que ainda não prega, tenta analisar a pregação do seu pastor e ver quando ele está na introdução, quando ele está na transição, quando ele cita o tema, quando ele cita as divisões, quando ele conclui. Dá uma analisada neste ponto, ok? Que Deus nos abençoe, um forte abraço e até mais. Vou ficando por aqui. Até mais.